Gente, hoje é 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E para tratar sobre esse tema tão pertinente, né, tão importante, a gente convidou aqui a Gabriele Carvalho, que é defensora pública, e o Carlos Henrique, que é assistente social do SEDECA, que é a Casa Renascer, né, que é um centro aí de defesa de direitos humanos, né, também de crianças e adolescentes, já atua aqui no estado há 30 anos, ou seja, são pessoas que lidam diretamente, diariamente com esse assunto, né, com esse tema que a gente assim arrepia só de pensar, né, mas a cada dia a gente está vendo muitas ações, inclusive policiais, combatendo esse tipo de crime, né? Pessoas sendo presas por exploração sexual e tantos outros tipos de violência. Obrigada por terem vindo. Como é que a gente pode... a criança ou adolescente dá sinais de que ela não está, de que ela está vivenciando algum momento difícil, que ela está sendo abusada de alguma forma, né? Vocês notam isso quando recebem, por exemplo, uma criança que é vítima, a mãe começa a falar, eu desconfiei, ela estava tão quieta, ela estava tão calada. É mais ou menos assim, Carlos, que vocês, né, lidam diretamente Isso. também com criança, acolhem essas crianças? Isso. Bom dia, Bom né? dia. Em casos de violência sexual, a criança ela dá sinais sim, e o comportamento é um dos principais, né? Pois se a criança ela é mais imperativa e do nada ela fica mais introspectiva, então isso é um ponto de atenção de que sim está acontecendo algo com essa criança e que precisa de uma investigação. Lá no SEDECA Casa Renascer nós não acolhemos, né? Nós somos um centro de defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. Nós recebemos os casos e aí discutimos a partir da equipe técnica, né? Composta de assistente social, de advogado, feito, né, para ajudar. e de um psicólogo, onde o caso, quando ele é tido como emblemático, né, que é um grau de alta complexidade desse caso, nós discutimos internamente e a partir daí, se o caso ele for acolhido na instituição, nós iremos trabalhar em cima desse caso para todos os processos que tem que ser feito quando se acontece uma violência sexual. E o primeiro passo já é o quê? Tem que tratar a cabeça dessa criança, né? Isso. Na psicologia, nós vamos tratar do processo de ressignificação, né? Como essa criança, esse adolescente, ele vai lidar com essa violência ao longo da sua vida adulta. E quando isso não é tratado, isso vai causar danos, assim, inimagináveis, porque cada pessoa, ela tem o seu desenvolvimento. Então, as questões psicológicas, elas são essenciais nesse processo de ressignificação. E aí, no âmbito jurídico, nós vamos atrás do processo de responsabilização, né, desse agressor, desse violador que cometeu a violência. E no caso da assistência social, do serviço social, nós vamos aí, né, inserção em programas de benefícios sociais, bem como o fortalecimento familiar e comunitário. É muito importante, né? E todo mundo tem que estar muito atento, né? A mãe, o pai, a pessoa que cuida, a avó, quem está ali cuidando da criança para esses sinais. E quando se desconfia, ou quando se tem certeza já que esse abuso está acontecendo, qual é o primeiro canal? Para onde a pessoa deve ir procurar? Polícia, Defensoria, Ministério Público? Qual o caminho? Existem várias portas de entrada para esse tipo de denúncia. Um dos canais é o próprio Disque 100, que é um disque denúncia de direitos humanos, que qualquer pessoa pode acionar, pode telefonar, fazer essa denúncia. Em casos de crimes, normalmente as pessoas procuram, né, as delegacias, onde é a delegacia especializada da criança e do adolescente. É bem importante procurar, porque a partir daí você dá início a realmente a apuração do crime, mas para além da questão criminal, do aspecto criminal, a violência sexual contra a criança e adolescente pode trazer inúmeras repercussões na sua vida, na família, questões de mudança de guarda, de perda de poder familiar. Até porque acontece dentro, muitos casos, a maioria dos casos, né, a gente vê, acontece dentro da casa, ou no âmbito familiar, alguém muito próximo, um vizinho, um parente próximo também, que já tem contato com a criança, é mais complicado ainda, né? Sim, isso é bastante comum. E atualmente o que nós temos visto muito é o aumento dos crimes praticados na rede mundial de computadores. Na internet. Na internet. A gente vê muitos casos hoje de pedofilia, de divulgação de nudez, envolvendo crianças, adolescentes. Então, aqui no Brasil é bem interessante, existe, por exemplo, um site chamado SaferNet, onde as pessoas podem fazer denúncias, buscar atendimento, né? Além do próprio Disque 100, das delegacias. E a grande preocupação que a gente tem hoje é o grande aumento do uso da internet por crianças e adolescentes,
A gente viu isso ser intensificado durante a pandemia, né, que tivemos meios de acesso virtual a aulas e aos demais conteúdos, ao lado da dificuldade dos pais de controlar o tempo de exposição às telas, à internet e principalmente ao conteúdo que as crianças e adolescentes estão acessando. E às vezes até por meio de um joguinho, então começa como algo, muitas vezes, que nem desconfia, digamos assim, né? E esse aliciador já vai ali pegando a confiança da criança, se passando por um amigo, por uma amiga, né? E vai evoluindo até... Né, se passa até por uma pessoa da mesma idade, né, para ficar mais tranquila, digamos, essa ação, até que chega a esse caso de começar a fazer essa troca, né, muitas vezes, né, a pessoa manda uma foto, né, a criança vai até na inocência, o adolescente, achando que não vai ter grande repercussão, e aqui acaba com, né, com um crime mesmo sendo materializado. Sim, e a gente sabe, né, que além da apuração do próprio crime, que é muito importante, e também do acompanhamento psicológico, social daquela família, existe também a possibilidade do acompanhamento jurídico em ações cíveis, por exemplo, de remoção de conteúdo indevido de sites como Facebook, Instagram, que a gente vê hoje situações, né, de divulgação de nudez, de cenas de exploração sexual, de violência sexual contra crianças e adolescentes. A possibilidade de manejo de ações de reparação de danos morais, de danos materiais, além, como eu tinha dito, de ações relacionadas ao direito de família, principalmente quando aquele abusador é alguém do núcleo familiar. A necessidade de revisar a guarda, suspender muitas vezes o direito de visita daquele agressor. A gente vê muito comum, né, casos de, muitas vezes, o padrasto, a madrasta, né, estarem, né, casos assim que acabam encobertando, né, esse tipo de ação que acontece dentro de casa. Aí quando a criança chega com o olho roxo, para ser atendida numa UPA, por exemplo, eu acho que o pessoal de saúde também tem esse papel importante, né? A escola também, os professores, acaba chegando com alguma marca, ou então nota a questão da diferença mesmo da atitude da criança no dia a dia. Tem que ser denunciado e tem que falar o mais rápido possível, né? Alertar os pais e denunciar. Tem sim, porque é todo um trabalho em rede, né? Houve-se um tempo em que se dizia que a única porta de entrada era o Conselho Tutelar, por exemplo. E hoje em dia nós que trabalhamos no sistema de garantia de direitos, não trabalhamos mais nessa perspectiva. A porta de entrada é onde o caso ele chega. Embora que sim, outros equipamentos eles vão ser essenciais, né, para o desdobramento dessas questões que aconteceram em relação à violência. E aí cada caso é um caso e precisa ser avaliado, né, para a gente também não culpabilizar essas famílias, que às vezes existem questões, né, que aquele agressor é ele que detém, né, da questão da sustentabilidade da casa, do sustento da casa. Então, assim, são vários fatores, de fato, que precisam ser avaliados e discutidos, e por isso a importância desse trabalho em rede. Então, a gente, não sei se vocês têm como deixar algum tipo de contato, né? Só para a gente aqui finalizar, o Disque 100, né? A gente já colocou, o SaferNet também, né? Para denúncias. E esse é o do SEDECA Casa Renascer. Hoje vocês estão com quantas crianças sendo acompanhadas lá? Nós, 10 casos emblemáticos, que parece pouco, mas quando a gente vai tirar a grande dimensão, porque não é trabalhar só a criança e o adolescente, mas também todo o núcleo familiar. Exatamente, é a família toda, né, que está envolvida nesse processo. Queria agradecer aqui demais a presença de vocês, né, e fazer esse alerta, né, a todo mundo aí, para dar esse caminho aí por onde prosseguir, por onde começar. Quem souber, denuncie, não tem como se calar, meta a colher na vida alheia. É necessário sim, né? Assim como a violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, a mesma coisa. Então, sabe de alguma coisa, liga para a polícia, liga para o Disque 100, conta o que você sabe, que você com certeza vai estar ajudando aí na vida, no crescimento, né? Para essa criança e esse adolescente conseguir passar por todos esses processos para tentar se recuperar, né, o mais rápido possível. Muito obrigada, viu, Carlos Henrique, também a Gabriele Carvalho aqui, defensora pública. Obrigada, bom trabalho para vocês. Obrigada.